agora estou aqui para falar dos exercícios resolvidos. Essa parte da aula onde a gente vai pegar enunciado do exercício e vamos resolver agora. Vamos resolver esse problema agora. Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar com os exercícios resolvidos agora. Você vai ver. Você vai ver o que nós vamos fazer aqui. Então, começando aqui, ó. Exercício 1. Enunciado. Usando o exemplo da classe pamonha, aquela que a gente fez na aula, finalize a classe e acrescente um método que calcula o preço da pamonha pelo tamanho. Pequeno é R$ 6,90, médio R$ 10,90 e grande R$ 12,90. Não é bem calcular, né? Vai definir o tamanho de acordo com o... Aliás, definir o preço de acordo com o tamanho. Então isso tem que acontecer quando... temos que fazer também métodos get de set, que está faltando, para mudar o recheio. Também tamanho, método get para mudar o tamanho. E o método apenas o get para ver o preço. Não quero o método set, porque não muda o preço. Quem muda é quando eu mudo o tamanho. O método fechar a conta para mostrar o preço, recheio e tamanho. E quando o tamanho muda, muda o preço. Então nós vamos fazer alguns ajustezinhos aí, tá? Então vamos lá. Vamos começar então criando os métodos get e set. Vamos lá. Rapidão, Visual Studio. Bom, vamos lá. Método get set. Isso aqui enche o saco, né? Aqui é do pamonha. Então vamos criar para tamanho e recheio. Então vamos rapidão aqui, ó. Public get. Vamos começar pelo set. Porque todos têm get, mas nem todos têm set. Então vamos começar pelo set. O set não manda nada. Set tamanho. E eu passo para ele uma string chamada T. Tá bom. E aí aqui dentro eu pego tamanho igual a T. Como nessa vida nada se cria, tudo se copia, então eu vou aqui, Ctrl C, Ctrl V. E eu faço então agora o set recheio. Recheio. Vamos passar um Rzinho aqui para ele. E aqui eu coloco o recheio. R. Pronto. Métodos sets terminados. Agora vamos fazer os gets. O get são os 3. Então eu vou começar pelo public string get tamanho. Não preciso passar parâmetros e apenas dar um return tamanho. Como nessa vida nada se cria, tudo se copia, então eu vou duas vezes aqui, ó. Tá aí, get tamanho. Aqui vai virar get recheio. E aqui vai virar get preço ou preco. Só que aqui não é string, aqui é double. Aqui é tamanho, aqui é recheio. E aqui é preco. Pronto. É chatinho, mas tá tudo criado aí. Métodos gets e set. O que mais que ele pediu lá? Vamos voltar lá para a gente ver. Então, crie todos os métodos get set para mudar recheio, tamanho, e método get para mudar preço. Quando o calcular pamonha, né? Isso, vamos fazer o método calcular pamonha. Vamos lá. Então, o método calcular pamonha. Na verdade, calcular preço, né? Então, eu vou chamar aqui de public. Não é public esse método, é privado. Private. Por quê? Porque não é eu que mudo o preço. Private não retorna nada. Mudar preço. Como é que funciona esse método? Ele vai ser usado só internamente, né? Ele funciona o seguinte: se o tamanho
for igual a grande, então o que vai acontecer? O preco, então o preco é igual a 12,90. Else if, if. Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então eu venho aqui e crio a outro teste. Se o tamanho for médio, eu estou colocando tudo maiúsculo, você vai entender por que depois. Médio. Então preco é igual a 10,90. E eu até poderia colocar só um else aqui, não haveria necessidade de testar, mas, né, na dúvida, né, fio? Vamos garantir o pato aqui. Pequeno, tamanho pequeno. O que acontece se aparecer uma palavra diferente aí não muda o preço. Então isso tá bem justo. Preco igual a 6,90. Pronto, fizemos aí a classe mudar preco. Tá feito. O que mais ele pediu para nós? Mano, eu não estava mostrando para vocês o código. Desculpa. Ah, tá aqui, ó. O código tá aqui, ó. Blá, 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 blá. O que mais que ele pediu agora? O método fechar conta, que mostra o preço, o recheio e o tamanho. Quando o tamanho muda, muda também o preço. O resto desse código eu vou mostrar para você aqui na apresentação para ganhar um pouco de tempo. Porque olha aqui, ó, os métodos get são aqueles que a gente já viu. Aqui eu vou pular, depois eu volto. Mudar preco, acabei de fazer isso aqui agora, exatamente como eu fiz. Tá? Então esse é o segredinho do método preco que vocês meio que não viram, porque eu estava com a tela fechada. Olha só, aqui tem um detalhe importante. Eu fiz aqui o método fechar conta, simplesmente ele retorna um texto aqui todo carregadinho. E aqui no método construtor eu fiz uma mudança. Observe, no método construtor eu coloquei set tamanho e passei o tamanho aqui para ele. Por quê? Não é mais fácil jogar direto? Você vai entender por quê, que eu já vou mostrar para você um código. Aqui o recheio vai direto, mas o tamanho não. Por quê? Vou explicar para você já já. E aqui eu estou chamando o método mudar preco. Por quê? Porque eu acabei de mudar o preco. Quando eu coloquei set tamanho, eu tenho que mudar o preço também. Porque eu não sei qual é o tamanho, então o preço tem que ser executado aqui também no método construtor, concorda? Já vai começar com o método construtor. E também tem que mudar o preço toda vez que mudar o tamanho. E a gente não tinha feito isso. Só que eu fiz mais. Este é o método set tamanho. Olha que legalzinho, que bonito que ele ficou. Ficou bem legalzinho. Eu acrescentei validações nele. Então eu não mostrei ali para vocês, mas olha o que eu fiz. E se a pessoa digita tamanho minúsculo? Não existe tamanho minúsculo. Então ele tem que fazer um teste, ó. Se o tamanho to upper, quer dizer, ele coloca tudo em maiúsculo e testa grande, pequeno e médio, seja se ele digitou pequeno ou maiúsculo ou minúsculo. Se não for digitado nenhum valor iguais a esse, se for digitado um dos valores iguais a esse, beleza. Então ele vai jogar pequeno, médio ou grande no tamanho. Caso contrário, ele vai jogar o padrãozão, médio, caso alguém digitou uma coisa errada. E depois ele muda o preço, ó, mudar preco. Então toda vez que ele mudar o tamanho, muda também o preco. Aqui tem o set recheio, que é normal. E o set tamanho está modificado e deixado mais bonitinho. Perfeito. Esse foi o exercício 1. Tudo certo aí? O exercício 1. O exercício 2 vai ser um pouco mais rápido. Exercício 2 agora, vamos na sequência, ver o enunciado e depois já resolver esse exercício. Então tá aqui, ó. Exercício 2. Robô aspirador. Que isso, mano? Doideira. O robô aspirador. Codifique a classe ao lado com o método construtor para robô aspirador, iniciando a posição da vassoura levantada
as posições da vassoura são levantada e abaixada. O vento desligado, ele pode estar ligado ou desligado. E as velocidades 1, que vai do 1 ao 3. Então esses são os valores do método construtor. Não é necessário fazer o programa completo, só a classe mesmo. Alguns detalhes sobre esse desenho aqui que eu não tinha ensinado vocês. Tá vendo esses tracinhos aqui que são, na verdade, menos? Isso indica que esses atributos são private. Quando tiver o maisinho, indica que é public. Então, esse método é public, esse é public, esse é private, esse é private, esse é public. Quer dizer, não sou eu que ligo o vento e não sou eu que desligo o vento, mas eu aumento a velocidade e diminuo a velocidade. E eu mudo a posição da vassoura. Então, vamos programar isso aqui. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que tem um pouco de criatividade nesse exemplo. Esse exemplo não está totalmente aí descrito o que você deve fazer. Às vezes eu posso dar exercício assim. Não está tudo escrito aí. Eu quero que você pense, você crie uma ideia aqui também. Então, eu vou passar para vocês a minha ideia. Vamos lá, vamos criar a classe robô aspirador. Estou criando aqui. Robô aspirador. Alguém de vocês tem um desse em casa? Um robô aspirador? Com certeza não é igual a esse. Muito bem. Então, o que eu aprendi lá no enunciado é que o robô aspirador tem posição vassoura, string, ventilo ligado bool e velocidade int. Então é por aí que a gente começa. Posição, posical. Vamos colocar aqui, ó. Private, posição string. Opa, string. Posical, vassoura. Sei lá se existe isso, estou inventando. Private, int, velocidade. Tem velocidade 1, 2 e 3, né? E private, qualquer outro mesmo? Ligado, desligado, né? Bool, booleano. Ligado, o vento ligado. Bool, vento ligado. Pronto, as variáveis já foram criadas. Agora, eu já vou na sequência aqui criar... Opa, pulando aqui. Na sequência, eu já vou criar aqui para vocês o método construtor, que é o nosso alvo da nossa aula aqui. Então, é public sempre. Public. Qual vai ser o nome desse método? Robô aspirador. E aqui é fácil. Aqui eu nem coloquei parâmetro para facilitar a nossa vida. Então, é só colocar aqui, ó, posição vassoura. Então, o robô sempre começa assim. Ele sempre começa na posição levantado. Velocidade sempre começa com 1. E vento ligado sempre começa falso. Sempre começa desligado. Não é que sair ligando na tomada e o negócio sai voando por aí. Não é isso. Então tá aí, método construtor e tal. Vamos ver o que mais que tem aqui no enunciado. Ele está dizendo para nós, método construtor está resolvido. Está dizendo para nós que tem 3 velocidades, não é necessário fazer o programa completo. Agora a gente tem que criar um aumentar a velocidade e diminuir a velocidade. Temos que criar um ligar vento e desligar vento. Vou começar pelo ligar vento e desligar vento, que é private, porque é bem fácil de fazer. Então vamos lá. Ligar vento, desligar vento. Eu vou aqui, ó. Vamos criar aqui. Private void ligar vento. O que ele faz? Quando eu executo ele pega a variável ligar vento e coloca true. Eu falei que era fácil? Então, como nessa vida nada se cria, tudo se copia.
Ah, o que aconteceu com a variável ligar vento? Acho que não é esse o nome, né? É vento ligado. Eita. Vento ligado. Aí eu copiei, né, antes e ficou errado. Então, ligar vento, deixa o vento ligado true, e desligar vento, tem que mudar aqui, né? Desligar vento, deixa o vento ligado false. Simples assim. Aí você viu lá também que tem um método mudar a posição da vassoura. Esse método não vai funcionar assim de muda para levanta, abaixa. Ele simplesmente ele é público, porque o usuário pode mudar isso. O usuário não pode desligar o vento, mas o usuário pode mudar a posição da vassoura. Então é público void mudar vassoura. Mudar vassoura. Olha que coisa interessante que eu vou fazer aqui. Eu vou alternar. Então veja só, se posição da vassoura é igual a levantado, igual, né? Então, o que eu faço? Eu coloco a posição da vassoura abaixado. Acho que é levantada e abaixada, né? A vassoura, né? Caso contrário, isso aqui é uma técnica de alternar. Vocês vão usar muito isso aqui. Caso contrário, levantada. Aí, tá quase pronto, hein? O que tá faltando aqui? O que tá faltando aqui? Então já fiz aqui, ó. Ligar vento, desligar vento, mudar a vassoura. Tá faltando aumentar e diminuir velocidade. Vou fazer só aumentar, porque eu diminuir é igualzinho, só que ao contrário, pra gente ganhar tempo. Então vamos lá. Public void também é público. Aumentar velocidade. Como é que funciona aumentar a velocidade? Ó, cuidado, hein? Só vai do 1 ao 3. Então eu tenho que fazer um if aqui, ó. Velocidade. Se a velocidade for menor que 3, eu posso aumentar. Porque se ela já estiver no 3, aí danou, né? Então, aí sim eu posso aumentar a velocidade. Velocidade mais. Tá vendo? Simples assim, ele vai mais 1. Só que se chegou no 3, não aumenta mais, né? Posso até chamar a função, mas não deve aumentar. Bom, já que eu estou aqui, vamos fazer o diminuir então, que é a mesma coisa, só que ao contrário. Diminuir. Apagou tudo. Fez uma nhaca aqui. Diminuir velocidade. Aí, ó, se a velocidade for maior que 1, eu posso diminuir. Aí eu coloco velocidade menos. Porque se ela já estiver no 1, não posso mais diminuir, né? Concorda? Então é isso. Ah lá. Resolveu, né? Resolveu. Ah, mas quando que eu vou usar o desligar vento e ligar vento? Ah, é um método private. Então aí que está a nossa criatividade, né? Por que isso aqui está aqui? Justamente para a gente pensar um pouco, né? Então se ele é um método private, algum outro método vai chamar ele internamente. Então a ideia é o seguinte, quando a vassoura levantar, cadê a vassoura? Aqui, mudar a vassoura. Quando a vassoura abaixar, então eu vou ligar o vento. Eu não, ele vai ligar. Não tenho esse poder. E quando a vassoura levantar, vai desligar o vento. Por isso que é interno, que é uma coisa do robô. O robô levanta, desliga e liga o vento. Eu abaixo e levanto a vassoura. E acabou. Vamos só concluir aqui com o que a gente acabou de fazer. Declaração de atributos, método construtor e método ligar e desligar. Tá aí, ó. Que eu acabei de fazer. Robô aspirador começa levantado.
vento ligado falso, velocidade 1. Liga o vento, apenas coloca valor true na variável vento ligado e variável false no vento desligado para desligar vento. Aumentou a velocidade. Eu acabei de fazer agora. Ele verifica se não está chegando passando do 3, que não pode, aumenta. Verifica se não está menor que 1 e diminui. E o mudar a vassoura, que a gente viu, se estiver levantada, muda para baixado, liga o vento. Se estiver abaixada, liga para levantada e desliga o vento. Acabou! 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 É isso aí. Olha o que aconteceu aqui. Mudou minha câmera. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Acabou a nossa aula e os nossos exercícios. Espero que você tenha gostado. Espero que isso tenha ajudado. Uns rolinhos aí no meio do vídeo. Mas sim mesmo. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Até.